É isso, o foco dela é o estudante. E aí, eu vou fazer uma live com ela daqui a mais ou menos 3 semanas sobre essa questão, mais uma vez, de desempenho. Mas vai ser uma live mais voltada para dicas, né? De como conseguir produzir sem surtar. Do que fazer quando você não consegue produzir. E semana que vem vai ter uma mais voltada para a questão do Setembro Amarelo, né? E aí, eu queria perguntar para você, Ana Rita, que chegou, né, a ver esse perfil rapidamente. O que você achou? Me diga aí. Eu achei muito interessante a forma como ela faz a gente pensar, porque assim, como Cris, sabe, eu sofro muito de ansiedade, dessa coisa de pensar, meu Deus, e se não der certo? Acabou a minha vida. E, assim, toda vez que eu vejo alguma coisa mais positiva, eu acho muito interessante, porque, assim, me acalma, sabe? É uma coisa mais, tipo, Ana Rita, você vai conseguir. Do jeito torto, mas vai conseguir. E é uma coisa muito interessante, porque, principalmente, eu até comecei a seguir que o jeito que ela trata é um jeito mais leve de ver a coisa, sabe? Sabe por quê? Porque já tá bom da gente ficar se cobrando, assim, vocês já estão ansiosos e ansiosas. Ficar se cobrando com esse peso não vai ajudar, sabe? Uma coisa é você entender que você precisa melhorar, outra coisa é você ficar o tempo todo se martirizando, daqui a pouco estão comprando chicote para estar se batendo. João, o tema é esse: impactos do isolamento social na saúde mental dos idosos. Esse é o tema de hoje, tá? Eu acho que não vai entrar mais ninguém, porque já falaram comigo alguns pelo WhatsApp, falando que, enfim, ou que vão estudar para o simulado, ou que vão assistir essa aula depois. Boa noite a todos e a todas. Então vamos começar com quem está aqui mesmo, tá? O tema de hoje é esse aqui: impactos do isolamento social na saúde mental dos idosos durante a quarentena. Por que eu estou abordando esse tema? Primeiro, porque a gente está passando ainda, né, por essa, por essa fase do Setembro Amarelo. É importante discutir. Segundo, vários vestibulares já abordaram a situação do idoso. O Enem até hoje nunca abordou a questão do idoso. Nunca abordou nada com relação a idoso. Então é algo, né, a se pensar, tendo em vista, inclusive, que foge, né, daquela celeuma de discussões que vamos colocar que os nossos hoje dirigentes, né, nacionais não gostam muito de tocar, que é a questão do gênero, é a questão da sexualidade, né? Por exemplo, eu só acho que cairia alguma coisa com relação à homofobia se fosse mesmo um afronte. E esse ano nem, nem é pauta, né? De discussão. Já houve outros anos em que esteve com maior evidência a questão da violência, a questão também do casamento igualitário. Então, esse ano, né, eu acho que, caso venha a cair alguma temática que tenha a ver com a saúde mental, logicamente, né, a gente vai trabalhar com a questão dos idosos, porque nunca caiu nada sobre idoso. E o que acontece é o seguinte: a juventude brasileira, hoje, ela não é mais, como era antigamente, uma preocupação, no sentido de que nós tínhamos uma alta mortalidade infantil. Hoje nós temos uma nova preocupação, que é um envelhecimento populacional, como vocês bem sabem, né? A nossa população, ela tem envelhecido rapidamente. Por conta, inclusive, né, da nossa qualidade de vida, de como as coisas elas têm melhorado com relação a esse aspecto. Oi, A gente pode citar aquele ator que é um senhor de idade que se matou, acho que foi mais ou menos no começo da pandemia, assim, no Flávio, meio, assim, que Flávio ele falou Migliossi, que não né? aguentava mais a humanidade. Com certeza. Como é o nome dele? Que eu esqueci. Flávio, eu acho que é Flávio Migliossi. Eu posso depois colocar direitinho o nome dele. Por favor, Mas é Flávio agradeço. Migliossi. Ou é Migliotti. É alguma coisa assim. Então, gente, eu já tô tossindo mais que nunca, porque eu acabei de tomar um. Depois que eu tomo café e janto, agora eu tenho que tomar um mês um remédio, que é pra. Enfim,
é uma bombinha, sabe? Eu fico tossindo loucamente desse jeito. Parece que ficou um pó na garganta, não sei, enfim. Mas vamos desculpando aí. Vamos lá. Eu sei que é um tema muito sensível, inclusive, né? Por conta dessa questão da pandemia. Muitos de vocês têm enfrentado o distanciamento, né? Dos avós. Né? Eu imagino que tem enfrentado, pelo menos, né? Que ninguém aqui é responsável, por exemplo, de estar, sei lá, saindo, indo até para festinha e encontrando depois, né? Com esses entes queridos, porque sabem que eles são sensíveis. Mas eu queria fazer uma leitura com vocês hoje, que é uma leitura inicialmente imagética. O que é que vocês conseguem visualizar nessa imagem? Só vendo a imagem, me digam aí. A solidão do senhor, que ele tá pensando, tipo, caramba, né? Estou sozinho. E ainda mais com saudade, né? Porque é uma coisa que a gente viu muito, principalmente quando o isolamento estava no ápice, assim. Teve até um vídeo que eu vi que era compilado dos senhorzinhos, assim, querendo fugir de casa porque eles não aguentavam mais estar em casa. Que a situação estava tão, assim, chata, monótona, porque eles não podiam ver os parentes e não podiam sair para fazer a rotina. Porque eu acho que é uma coisa muito importante os idosos seguirem sua rotina, né? Porque é uma coisa que distrai eles saírem para algum lugar. E para eles era, tipo assim, uma coisa sufocante eles estarem dentro de casa, não puderem sair de jeito nenhum. E a família, principalmente, porque a família estava em cima, né? Para eles não saírem, não pegarem a doença. Só que o idoso é meio criança nesse aspecto, eu acho, assim. Porque muitos deles não entendiam, tipo, ficavam, tipo, relutantes. Tipo, querido, eu sou o pai aqui. Eu que mando. Sem lembrar, aliás, sem se esquecer que nós temos, inclusive, aí 3 tipos de isolamento que precisam ser pensados. Nós temos os idosos que moram sozinhos. Tem muitos idosos que moram sozinhos. Eu, por exemplo, né, tenho uma tia de 80 anos que mora sozinha. Você faz, mas como assim? Ela é inteirona. Inteirona mesmo. Ela vai fazer feira, não sei o quê. Tem muita coisa que ela não resolve mais. Ela mora sozinha e ela não quer morar com a filha. É uma decisão dela. Existem idosos, como vocês bem sabem, que moram com os familiares e idosos que moram em casas de repouso. Então, nós temos aí, não se esqueçam, né? Quando falamos em idosos, nós temos idosos diferentes. Então, não, assim, não tenham cuidado para não pensar que todos têm a mesma situação. Lembrem-se que nós temos, né, idosos que moram em situações diferentes. Mas vamos pensar quais são os impactos, né, que isso traz. Primeiro, quarentena na terceira idade. A primeira pergunta é: por que os idosos são um grupo de risco? Primeiro, eles costumam ter uma imunidade baixa, tal qual aqueles que possuem hipertensão, diabetes e doenças cardíacas, o que vai aumentar, logicamente, o processo inflamatório, a intensidade, assim vai. Só que aqui no Brasil, prestem bem atenção nisso, aqui no Brasil nós temos um bônus negativo, que é grande parte dos idosos tem hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Tanto que nós tínhamos um projeto, né, chamado Farmácia Popular, que ainda existe, né, mas apesar de ter reduzido o número de remédios que distribuem, mas em que remédios para o coração, para hipertensão e também para diabetes eram doados ou alguns vendidos em com um preço menor. Por quê? Porque a nossa população, ela sofre muito de hipertensão e diabetes. As UBSs têm dias específicos para atender somente hipertensos e diabéticos. Então, entendam que o problema, né, é grande. Além de idosos, de já ter uma imunidade baixa, né, um processo inflamatório mais rápido, a maioria deles também tem hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Uma outra coisa é a questão da resistência corporal limitada, né? Eles e elas não conseguem desenvolver as mesmas ações. Eles e elas não conseguem, muitas vezes, inclusive alguns sentem muitas dores, como vocês bem sabem, né? Então, eles têm uma resistência corporal mais sensível a algumas doenças.
Um jovem normalmente se recupera de uma gripe comum com mais rapidez que um idoso. Impactos. A frase tema está no plural. É importante que vocês pensem, então, nos impactos do plural. Aqui nós temos alguns. É lógico, né? Que eles até se confundem, eles até se complementam, certo? Mas vamos lá. O desenvolvimento, para quem não tem, e o agravamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e estresse, são inegáveis nesse período de isolamento. É muito comum que os idosos, exatamente pelo que a Ana Rita falou no começo, por terem uma mudança brusca, não planejada, repentina na sua rotina, desenvolvam ou agravem transtornos mentais. Então, quem já tem, piora. Quem não tem, tende a ficar ansioso. O cara tá lá na sua casa, de repente, né? Ele recebe a notícia que um amigo querido faleceu devido a essa doença. 3 semanas depois, ele recebe uma notícia que mais um amigo querido, da mesma faixa etária dele, que estava na pracinha com ele jogando dominó, no mês anterior também faleceu. Então, assim, isso vai criando nele uma ansiedade muito grande, ele vai ficar muito estressado. Ou, né, quando ele é impedido pela família de fazer as ações que sempre fazia, ir para a feira e assim vai. Eu E trouxe. Oi, fala. a gente também tem que, tipo, lembrar de a diferença entre idosos que moram, tipo, numa cidade como Serraria e idosos que moram numa cidade como João Pessoa. Porque, assim, minha avó, ela não tá saindo de casa desde o dia 25 de março, que ela deixa bem claro isso toda vez que eu vou lá, ela me lembra. Mas, assim, meu avô, ele teve. Ele não tava saindo de casa, mas, assim, ele é acostumado a ir pro sítio, fazer as coisas dele lá, cuidar dos bichos dele e voltar para casa. E no começo da pandemia ele começou a ter ansiedade, porque ele não conseguia, tipo, ter deixado a rotina dele assim tão bruscamente. E ele ficava tão agoniado com isso que eu acho que ele passou, acho que só um mês seguindo essa rotina de ficar em casa 100%. Depois ele começou, aí ele chega pra mim e faz assim: Olha, eu tô indo pro sítio, mas eu juro a você, eu não falo com ninguém quando eu passo. Eu vou bem rápido, que é pra ninguém nem olhar pra mim. Eu passo de Dando máscara bem rápido. satisfação, né? Exatamente, porque ele falou que pra ele tava muito ruim, porque assim, ele mora com a minha avó, só que a minha avó é mais debilitada. Então, pra ela, tudo bem ficar em casa, porque já era uma coisa que ela estava acostumada. Só que pro meu avô, ele tem que ter um escape. Aí, pra ele, o escape era o sítio. A partir do momento que ele deixou de ir pro sítio, a ansiedade dele começou a atacar. E nisso ele ficava, tipo. Mas é outra coisa, você pensar em uma pessoa, um idoso que tá morando aqui em João Pessoa, ele não tem um sítio para escapar. Se ele estiver num prédio, ele tá preso só aquele apartamento dele, que é uma coisa muito pequena, uma coisa E muito aqueles que moram em prédios, por exemplo, sem restritiva. varanda. Exatamente, é uma coisa muito restritiva, porque você tá numa cidade grande, onde você tá rodeado de prédios e você não tem aquele minutinho de paz, assim, porque eu acho que pra quem tá morando numa cidade interior é muito mais fácil. Você dá uma fugidinha lá no sítio, que não tem ninguém, aí tira a máscara, respira um pouquinho de ar puro, volta pra casa e pronto. Para essas pessoas mais velhas que estão em cidades tipo aqui em João Pessoa, eu acho que assim, muito senhor de idade já deu uma surtada nessa quarentena. Minha mãe ficou um mês aqui em Guarabira comigo. Eu trouxe ela para cá com a esperança que aqui ficaríamos mais seguros, né? E mais seguras. Enfim, morri pela boca, porque eu peguei coronavírus em Guarabira. Mas o que importa não é isso, o que importa é aqui, né? Vamos e convenhamos. O que importa é que eu cheguei a pegar ela chorando várias vezes, querendo voltar para casa, querendo ver as plantas dela, querendo ver as vizinhas dela, entendeu? É complicado você de fato isolar, mas vamos lá. Um outro impacto é o aumento da solidão, a autoestima baixa e também o medo, né? O medo da morte, o medo de perder os entes queridos. Uma outra coisa que também é um impacto, a diminuição do autocuidado. Alguns, eles começam a parar de cuidar de si mesmos, né? Nem estão num processo depressivo, mas eles param, por exemplo, de se alimentar corretamente, param, por exemplo, de cozinhar, porque estavam acostumados a cozinhar para os netos, a cozinhar para os filhos. E aí, como ele está sozinho, como ela está sozinha, não tem graça de fazer as coisas para si, né? Então, acaba não cuidando de si mesmos, né? Outra coisa, estão sofrendo o impacto da insônia e da dificuldade
para manter a alimentação saudável. E alguns até, né? Porque não tem quem vai comprar. Se ele vai para a feira, ele se arrisca. Mandar deixar em casa, às vezes, né? Vocês sabem que quem é idoso, às vezes, é mais exigente, né? Então, nem sempre a pessoa leva a fruta, a verdura do jeito que aquele idoso gostaria, né? E aí começa-se uma confusão. Alguns não estão conseguindo, de fato, descansar, dormir, manter a rotina do sono. Alguns estão desenvolvendo obesidade e problemas com colesterol, triglicerídeos e glicose. Por quê? Não está mais podendo fazer a hidroginástica, a atividade na pracinha, né? Alguns estão com medo de caminhar e com razão. De uma forma geral, como é que a gente fala? De uma forma geral, como é que a gente trataria esse problema, tipo, do aumento do colesterol e, tipo, como é que a gente falaria isso na redação? Como é que você poderia falar disso aí? Você poderia falar que existe uma desregulação nas taxas, que as taxas estão desreguladas. Mas tu pode desenvolver isso, né? Tu pode colocar, por exemplo, diminuição do autocuidado e desenvolvimento da obesidade, ou desenvolvimento de outros problemas de saúde. E aí, quando tu for desenvolver, tu especifica que é essa questão de alteração das taxas. Certo? Ana Rita, você está aí? Ok, é que eu tô escrevendo. Que nem aquele negócio do espiritismo. Um outro impacto, distanciamento do ciclo de confiança, né? Aliás, gente, tem um erro aqui grotesco. É distanciamento do círculo de confiança. Viu? Todo material tem que fazer a correção, é impressionante. É distanciamento do círculo de confiança, não do ciclo. Eles acabam se distanciando daqueles que são mais próximos, dos seus amigos, né? Porque, aquele que vai para a hidroginástica, aquele que ia para a pracinha, aquele que ia até para o grupo da igreja, né? Tá deixando de ir. Gente, as senhorinhas, as beatas, elas estão em polvorosa, porque as igrejas voltaram a aceitar os fiéis, né? Com senhas ali, com distanciamento. O que mais você vê aqui em Guarabira são as senhorinhas felicíssimas, porque elas estão indo ali com a sua mascarazinha, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E a outra coisa, gente, um outro impacto importante, né, a ser pensado é essa redução da resposta imunológica. Ou seja, existem problemas que podem ser pós-Covid, caso o idoso ele consiga passar bem por isso, ele consiga sobreviver. Alguns vão desenvolver consequências pós-Covid. Nós jovens desenvolvemos, né? Alguma dúvida com relação aos impactos? Se lembrar de algum que não está aí, pode falar ou pode usar na redação, viu? Sem nenhum problema. E aí, gente? Mais alguma coisa? Vou passar, viu? Aqui eu trouxe algumas informações importantes para quem gosta de dado. Vocês podem utilizar sem nenhum problema, certo? Devem utilizar, caso vocês queiram, contanto que não seja um copia ou colou, contanto que vocês reflitam sobre isso. Olha só um dado. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que o isolamento emocional... Gente, tem uma diferença entre isolamento social e emocional. Alguém consegue saber qual é a diferença? Pensem aí. O emocional seria quando ele se isola, tipo, emocionalmente mesmo, tipo, na questão, tipo, quando ele tá tão solitário, assim, que ele fica, tipo, deprimido. O isolamento emocional pode levar à depressão. O isolamento social você vai ficar distante fisicamente dos seus amigos, dos seus netos. O isolamento emocional, de fato, é quando ele perde esse contato, quando ele perde esse laço, ainda que virtual. Alguns estão perdendo esse laço porque não conseguem mexer nas redes sociais, porque não tem letramento digital. Não sabe fazer a chamada de vídeo, não sabe receber, né? Não tem quem ensine, não tem paciência, ou simplesmente não tem quem faça as ligações, porque o cara até tem os seus netinhos, mas os netinhos preferem ficar ali no telefone vendo as séries, ou se preocupando em assistir minha aula somente, ou se preocupando, né, em falar com a namorada,
do que fazer uma ligação por chamada de vídeo para o avô uma vez por semana, que seja. E aí eu pergunto a vocês, não sejam hipócritas, né? Reflitam. Quantos de vocês que não estão vendo os idosos que vocês têm na família, né? Avô, avó, tia, tio, enfim, até aquele vizinho legal, né? Que você cresceu junto e que agora não está mais podendo ver. Quantos de vocês têm feito chamada de vídeo para eles pelo menos uma vez por semana? Para poder falar que eles são importantes, para poder falar que se lembraram deles, para deixar eles contarem uma história para vocês. Eu. Você tem feito? Eu vou muito, tipo assim, porque o meu avô, sabe, ele gosta muito de conversar. Tanto ele quanto minha avó. Só que minha avó, ela é meio teimosa, sabe? Aí ela, quando a gente vai lá, ela quer estar perto da gente. Aí não dá, né? Aí a gente, geralmente, quando eu tô aqui, aí eu ligo pra eles ficam me contando as histórias de como tá a serraria. Porque assim, eu acho incrível. Minha avó, ela tá em casa, ela tá em isolamento, ela não tá saindo, mas ela sabe de todas as fofocas de serraria. Incrível. Aí vem outra pergunta. E quantos de vocês não pode fazer isso porque o avô ou a avó não sabe mexer na tecnologia, não tem paciência para aprender, agora não tem como ensinar? Alguém aqui, por exemplo, não tem como falar porque o avô e a avó não tá, ou a bisa, o biso, para quem tem bis e biso. Gente, Ana Rita é a única que falou que liga para os avós. Uma galera, né, tá calada, ou seja, tá ligando. Alguma informação tá batendo aí. Se Ana Rita entre vocês é a única que entra em contato, né? E o restante, ou vocês moram, todo mundo mora junto, é isso, me digam. Outra pessoa fale. João Pedro, por exemplo, João Pedro Sena, me fala aí, como é que é a situação na família? Eu moro com meu bisavô. Eu quem? Que eu não tô vendo. Quem é eu? Falei que eu moro com meu bisavô. Eu tô E enxergando, ligo gente, sempre tá pra no minha avó slide. também. E eu não reconheço vozes. Meu pai liga pra mim. Oi, Júlia. Meu pai liga pra mim às vezes faz assim: filha, eu digo, oi, quem é? É seu pai. Sempre foi assim. Júlia mora com os bisavós. Certo. Mas e o pessoal Só com o da outra bisavô. parte da família? Você mora com seu bisavô paterno ou Eles moram materno? em Mamanguape, e aí eu ligo sempre. Liga. Ok. É importante que nós Materno. façamos isso. Quem não faz, por qualquer motivo, faça. Eu digo isso por consciência própria. Eu morei com os meus avós, assim, durante muito tempo. Fui criada por eles, minha avó, meu avô. Ajudei a cuidar deles quando ficaram acamados. Mas a minha avó paterna era alguém com quem eu não tinha muito contato. Não porque ela não era legal, não porque ela não era... Não porque ela não merecia. E sim porque esse contato ele acabou não sendo criado pela família, até que chegou um dia que ela faleceu e eu não fiz, né? Eu também não criei esse laço. Só que antes disso, logicamente, que ela ficou, né, senil, perdeu a memória. Rolou todo um processo até ela perder a memória, né? E aí o que acontece? É importante que nós cultivemos esses laços para que eles agora não deprimam. Eles dependem agora, né, desse cuidado, desse carinho. Eles dependem agora, por exemplo, muitas vezes, que a gente faça um esforço no nosso dia a dia e vá comprar alguma coisa na padaria, né? Por mais que não veja o avô, mas deixe lá na frente, vá comprar um bolo, né? Se ele não for diabético e puder comer, vai ajudar a fazer uma feira, vai pagar uma conta. Seu avô ele quer ir na lotérica, sua avó quer ir na lotérica. Você sabe que a lotérica é cheia de gente. Hoje em dia você pode pagar pelo banco digital, você pode baixar um aplicativo e pagar. É importante que nós façamos essas coisas para poder preservá-los, mas ao mesmo tempo, né, para poder mostrar que a gente se preocupa, que a gente está ali. O segundo vai falar o seguinte, aliás, continuando, né? Essa Universidade de Chicago descobriu que o isolamento emocional pode aumentar o risco de mortes em 14% nas faixas etárias mais avançadas, pois o estresse acaba induzindo respostas inflamatórias que reduzem a produção de leucócitos responsáveis por defender o organismo de infecções. Olha só, que grave, né? O emocional, ou seja, é aquele idoso que está sozinho em casa e, de fato, também está sozinho
né, ali na vida, porque ninguém liga, ninguém conversa, ninguém chega perto. Ninguém, não, né, fisicamente, mas online mesmo. Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Nova York, aliás, de York, divulgou um estudo indicando que a solidão e o isolamento social podem aumentar o risco de doenças cardíacas em 29% e também de AVCs. Olha só que coisa grave, né? No caso dos idosos, tanto o aumento da pressão e dos níveis de colesterol, quanto a diminuição na capacidade cognitiva e o agravamento de quadros depressivos podem ser potencializados pela sensação de isolamento e solidão. Mas é claro, né? A pessoa fica ali sozinha, se sentindo esquecida, como se fosse algo, né? Que está ali, né, jogado, não está podendo ter a sua independência de sair, né, de fazer as coisinhas que fazia, e não tem ninguém que ligue, que se preocupe, que converse. No que se refere à depressão, o isolamento social pode ser tanto um sintoma quanto um fator desencadeador da doença. E, por fim, estudos epidemiológicos realizados em idosos submetidos à quarentena mostraram um aumento da prevalência de sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, irritabilidade, raiva e medo, que podem persistir após muitos anos, ou seja, mesmo depois que sai essa vacina abençoada de Jesus. Esse idoso, ele pode continuar com esse medo, continuar com essa tristeza, continuar com essa desconfiança. Ele pode desenvolver estresse pós-traumático. Oi. Isso funciona também naqueles casos em que aconteciam as guerras, que as pessoas que iam ficavam, tipo, traumatizadas com a questão de estar na guerra, né? Aí isso funciona mais ou menos desse jeito, né? Tipo, o trauma de ter vivido aquilo gerar isso, né? Pode colocar no seu texto, caso você queira. Alguém aqui já viu uma série, acho que é Good Girls, não tenho certeza, meu inglês é péssimo, mas é de 3 amigas que resolvem entrar na vida do crime. São 3, assim, tipo, pessoas que têm filhos, pai, de repente elas começam a praticar pequenos crimes para poder se dar bem. Alguém já viu essa série, não? Na Netflix? Não. Cara, então nem tenho como dar referência, mas eu vou dar igual. Eu posso colocar para vocês o trailer. É porque essa série tem uma coisa que me lembrou. Tem uma personagem que é uma senhora, e essa senhora, ela é a avó de um personagem, né, da série, que é um escroto, um cara que não presta, um cara que, assim, que você fica torcendo a série inteira para ele morrer, né, de tão escroto que ele é. E aí, ela não sabe que ele é um escroto, então ela trata ele muito bem. E ela é uma senhora que mora sozinha, ela está isolada, ou seja, quem puder depois ver essa série, né, que seja 1, 2 episódios, só para poder ver, é uma série leve, você morre de rir com ela, por mais que pareça tosca a história, né? São 3 donas de casa, vamos colocar assim, que se envolvem, né, que começam assaltando o supermercado, e depois elas acabam se envolvendo assim com a maior gangue da cidade, e elas não conseguem sair, né? Não conseguem sair, mas você também dá umas risadas com a série. E aí tem essa personagem, né? Que assim que eu vi esse tema, fiz caramba, não lembro agora o nome dela, mas é uma referência interessante que vocês poderiam utilizar, porque ela vive sozinha, ela vive isolada. E aí, quando, já dando spoiler, né? Mas quando existe uma possibilidade desse cara ter morrido, as personagens que fizeram parte, né, da tramóia para o cara morrer, elas começam a se sentir culpadas, né? Porque quem pagava as contas para essa idosa era o cara, quem ia lá visitá-la era o cara. Então, elas começam a tentar meio que suprir isso aí. Caso você se lembre de alguma série, de algum filme que tenha também essa questão do idoso, né? O Up do balãozinho, não sei se vai servir, viu, gente? Mas, enfim. Cris, Fala. tem um filme que tem na Netflix e que passou esses dias na Globo, que é O Estagiário, que é um senhor que ele é sozinho, ele vive sozinho e ele é um cara muito fechado. A mulher dele tinha falecido, ele não tinha filho, se eu não me engano, e ele decide que vai encontrar um emprego, que era numa empresa de moda,
que vendia roupas pela internet, que era uma vaga para um senhor idoso. Daí ele chega lá como estagiário e ele acaba ganhando o coração da moça que trabalha lá, que no começo não gosta dele por ele ser idoso. E eles acabam criando uma relação porque ele era muito sozinho. E ele acaba conquistando, tipo, a galera da empresa e todo mundo se apaixona por ele. E ele, tipo, ele antes era muito sério, muito calado, muito quieto. E ele vira, assim, tipo, outra pessoa, como se ele tivesse preso dentro dele mesmo, sabe? Legal. Eu já comecei a ver esse filme, não cheguei a acabar, mas ele me falaram que ele é muito bom. Olha só, né? Por enquanto, é isso aqui o que a gente tem. São informações que vocês podem utilizar, agora pesquisem para poder complementar. E aqui já vem uma ideia que pode servir para a nossa proposta interventiva, né? O que fazer? O que pode ser feito com relação a eles, né? Ocupá-los com afazeres prazerosos, com meditação e também com novos cursos. O idoso que tem acesso hoje ao telefone ou ao computador, por que não, né? Por que ele não pode, por exemplo, meditar, fazer uma meditação guiada, né? Para poder conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila. Hoje, assim, sem querer levar para o lado religioso, né? Mas muitos que sentiam falta das suas missas, dos seus cultos, né? Passaram a assisti-las online, passaram a assisti-las pela TV. E isso trouxe para eles mais tranquilidade, né? Isso fez com que, assim, ajudou a passar por isso de uma forma mais tranquila. A gente pode falar também em relação àqueles idosos que começaram aulas online, tipo, durante a quarentena. Ó, novos cursos. Aquele idoso que sempre quis fazer inglês, mas nunca, assim, não tinha como. Porque ele achava que não era mais para ele, porque ele achava que não tinha mais condições, que ele não tinha como se enquadrar, pode colocar, certo? Porque quando a gente pensa no idoso, a gente pensa naquela senhorinha que vai fazer tricô, crochê, e não é assim. Ela pode, ou ele pode, por exemplo, aprender a cozinhar, né? Ela pode, ou ele pode, quando eu falo cozinhar, eu não estou falando do trivial, não. Eu estou falando, né, de fato, da gastronomia mais fina até, mais difícil, certo? Então, assim, se eles se mantêm ocupados, logicamente, né, aqueles que têm acesso a esse tipo de programação, aqueles que têm acesso a telefone, mais que o WhatsApp e assim vai, eles terão de fato um ganho. Por quê? Porque ele não vai ficar só vendo notícia ruim, né? Só lendo que não sei quem morreu, ou que tal coisa é fake news, ou que tem que tomar cloroquina, ou tem que tomar não sei o quê, né? Ou que a vacina chinesa vai deixar o cara troncho, enfim. Ele vai sair dessa tensão, que é coronavírus, e ele vai passar a fazer alguma coisa que sempre quis fazer. Ou tem alguns idosos até virando TikToker. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? Eu sigo um senhor incrível no TikTok. Manda pra gente. Manda sim. Eu tenho eu sigo assim no Instagram, que é a Dona Dirce, que ela dança o tempo todo. Não sei se vocês já viram. Dona Dirce ela vive dançando. Eu acho que eu já vi. Mas é um senhorzinho que na hora. Ele é um senhorzinho assim de idade, né? Aí na hora que ele tá dançando, às vezes ele dá uma sacolejada assim, mas ele volta. É Cris. Pois pronto, manda pra gente pra gente poder olhar esse Assim. senhorzinho. Olha só, o que fazer? Quando for o caso, eles precisam sim de tratamento medicamentoso. Ou seja, se de fato a depressão ela está ali pulsando, ela está instalada, a gente não pode fingir que o nosso idoso ele não está precisando de ajuda. Então é necessário que ele faça pelo menos uma teleconsulta. Tem psiquiatras hoje atendendo, né? Online, à distância. A mesma coisa, os atendimentos psicoterapêuticos. Logicamente, você não vai colocar o seu idoso em risco e levá-lo, né, até a clínica do terapeuta. Mas ele pode fazer a teleconsulta e desabafar. Chamadas de vídeo entre amigos e familiares, né? É de graça também. E aqui tem um projeto, né?
A ideia do projeto Adote um Idoso na Quarentena. O que seria adotar esse idoso na quarentena? Você vai ficar sempre em contato, perguntando como é que ele está. Caso ele precise de alguma ajuda remota, né? Você pode fazer isso. Caso ele precise de, enfim, de alguém que faça compras, de alguém que possa ajudá-lo dessa forma. Mas aí, gente, tem algumas coisas que nós precisamos ter em mente. As propostas são muito bonitinhas. Mas nós temos idosos de todos os tipos. E níveis que têm níveis de aprendizado diferentes com relação à tecnologia e que têm classes sociais diferentes. A gente não pode esquecer disso, né? Ainda mais em um país em crise, para que a nossa redação não fique aquela coisa, meu Deus, né? Tá muito bonitinha, muito tópica e tá irreal, porque esse não é o Brasil em que eu moro. Então, vamos pensar, quem poderia pensar nesse atendimento psicoterapêutico remoto? Quem poderia propor isso, por exemplo, para terapias de grupo? O PSF, o USF, sei lá, não sei. O PSF, o USF, não sei. Na Muda verdade, de quem nome. faz isso, quem atende assim é o CRAS, né? Traz. Que é o Centro de Referência de... Aliás, não é o CRAS. Deixa eu pensar aqui. É o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social, é o CRAS. Mas além do CRAS, pronto, o CRAS poderia fazer isso, né? Mas além do CRAS, tu falou PSF, eu lembrei, né? Agora a gente chama de UBS. Por que não pensar em uma proposta em que as UBSs façam um trabalho? Eu vi isso, cara. Eu vi que isso acontece em Brasília. Eu não lembro agora outra cidade, mas não acontece aqui na Paraíba, nem em João Pessoa, nem em Guarabira, pelo menos. As pessoas os agentes de saúde que mapeiam os bairros, fazem grupos de WhatsApp com as pessoas que moram naqueles bairros para poder ficar fazendo acompanhamento, né? E aí, Não, essa Harry quando Potter. tem Covid, entra em contato. Eu achei isso muito show, né? Por que não criar esse grupo com os idosos para poder mandar vídeos motivacionais, para poder gravar, por exemplo, também exercícios físicos, os professores de educação física, né, que são contratados pela própria prefeitura e que estavam, né, naquelas pracinhas, eles poderiam fazer esse serviço, ou seja, a própria prefeitura poderia disponibilizar através do Instagram ou vídeos gravados para poder se colocar nos grupos de WhatsApp atividades físicas. O idoso vai ali, né, direcionada para eles, logicamente. Pode falar. A gente, tipo assim, eu pensei numa coisa mais fácil, assim, para um idoso, que, tipo assim, muita gente, assim, pelo menos lá em Serraria, muito idoso não tem celular, por não ter condições, às vezes por não saber mexer. E a gente poderia usar a TV, né? Tipo assim, um canal que fosse direcionado para pessoas idosas e tudo mais. Não, Onde tivesse, existe, tipo. inclusive, a TV Brasil, que é pública, né? Exatamente. Poderia passar também nos outros canais. Eu vou pensar que a mídia poderia abrir um espaço para diariamente, né? E isso poderia ser por exemplo, em conjunto com o Ministério da Saúde, para que diariamente, às 5 da manhã, houvesse um professor, um educador físico, né? Dando dicas de atividade, de meditação, voltadas, né? A essa questão também da saúde mental. Por que não? Né? Essa questão do projeto Adote um Idoso na quarentena. Isso poderia partir das igrejas, dos grupos de jovens. Isso poderia partir de algumas ONGs. Isso poderia ser estimulado pela própria sociedade, né? Associações de bairro e assim vai. Né? A própria mídia pode estimular esse projeto Adote um Idoso. Aí tem as professora, e se a pessoa que for, né, se dirigir a esse idoso, quiser fazer mal, gente, não viaja, né? A gente coloca as propostas para que elas deem certo. Não é para ser tão literal. Não é para ser, né? Peraí, calma. Mas não seria interessante esse tipo de mídia positiva, né? Estimulando as pessoas a ajudar. De vez em quando, individualmente, eu vejo, por exemplo, sair em algum Instagram, né? Que o vizinho estava ali fazendo compras para o seu outro vizinho. Até parou mais, porque o povo voltou para o novo normal, como pior que o velho normal, né?
Tem um Mas é algo Instagram, que pode tem um falar. Instagram que o nome é Mídia Amor. Aí tinha uma senhorinha que ela morava sozinha em casa e ela não tava conseguindo comer algumas coisas, eu não me engano, era uma Coca-Cola, um negócio assim, que ela queria alguma besteira. E ela viu a outra vizinha comendo. Aí a outra vizinha pegou, amarrou as coisas no cachorro e o cachorro foi até a vizinha entregar pra elas não terem contato. Foi lindo. Que legal. Pronto, a gente precisa de iniciativas, né? Assim, a gente também precisa de uma mídia que seja mais tranquila. É importante falar sobre o que está acontecendo, alertar com relação ao coronavírus. Mas essa programação, ela pode também estimular o autocuidado. Ela pode também estimular que as pessoas procurem tratamento médico. Elas podem estimular a afetividade entre vizinhos, entre indivíduos, entre familiares, ainda que ela seja, né, demonstrada à distância. Quantas propagandas vocês já viram na TV, para quem assiste TV, no rádio, que entre em contato com o seu idoso e diga que você o ama? Não seria interessante esse tipo de coisa, né? Na internet, em algum lugar? A gente precisa, nessa época, trabalhar essa afetividade. Aqui vem, pessoal, achei interessantíssimo, né? É uma campanha do governo do estado do Ceará. Aí eu trouxe para vocês, porque algumas ideias aqui podem ser roubadas tranquilamente. Olha só, cuidados com a saúde mental dos idosos. Primeiro, evite ficar concentrado única e exclusivamente nas notícias relacionadas ao coronavírus. Ele fala única e exclusivamente, ele não fala deixe de assistir, deixe de ver. Tu vai Procure botar esse slide Oi? no... Vou, já mandei pro grupo. Ok, ok. É porque eu não abri o WhatsApp, não. Mandei. Aí procure assistir a filmes, ler livros, por exemplo. Olha só que interessante. Aqui, mantenha-se ativo, prepare suas receitas da cozinha, arrisque novos pratos, faça exercícios dentro de casa. Agora, isso aqui tem que ser coordenado. Quem é que pode coordenar? Educadores físicos. Por onde? Ana Rita deu uma ideia melhor que a minha. Isso poderia passar na TV. Poderia passar na TV, tranquilamente. Já que a maioria, pegando a realidade dos interiores, não tem esse acesso, né, ao telefone celular, acham as letras pequenininhas, né, enfim, não usam dessa forma, por que não, né? Por que a TV aberta não tem um horário ali em que esse tipo de atividade seja feita por educadores físicos e de forma indicada de fato para o idoso, sabe? Exercícios que sejam, assim, direcionados para a pessoa idosa que tem limitações físicas muitas vezes, né? Que não consegue fazer uma atividade mais pesada. Seria muito interessante. Evite ficar sentado deitado o dia todo e assim vai, né? Professora, 3. Se na casa houver um quintal ou uma varanda, tire alguns minutos do dia para tomar sol. Gente, isso é importantíssimo. Muitos idosos estão, né, sem conseguir absorver vitamina D. E isso, inclusive, poderia, nessa época também, né, ser pensado em ser distribuído nas UBSs pelo Ministério da Saúde para as pessoas que são mais idosas, pelo menos, né? Tendo em vista que a maioria não está conseguindo sair para tomar sol. Essa baixa na vitamina D baixa também a imunidade. Os horários mais indicados para tomar sol são antes das 10 e depois das 4 da tarde. 4. Distanciamento e isolamento social não significam solidão. Faça contato com os familiares e amigos por meio de chamadas de vídeo ou das redes sociais. Isso aqui poderia, inclusive, serem dicas que poderiam passar nas propagandas da TV, gente. Esse tipo de coisa pode entrar com uma proposta interventiva, né? Ou seja, a mídia deve lançar um conjunto de dicas estimulando os idosos a se exercitarem, né? A assistirem filmes e lerem livros, e assim vai. Vocês podem pensar no que vocês quiserem, certo? Utilize o serviço de entrega a domicílio, mantenha a espiritualidade ativa, independente da sua crença, ela contribui com um envelhecimento saudável, medite, ore ou reze. Cultive cautela, paciência e sabedoria. Não é hora de flexibilizar o isolamento social, importantíssima essa mensagem aqui.
todos podem e devem fazer sua parte, respeitando o distanciamento. E, por fim, esta vai para os netos e filhos. Não infantilize o idoso. Isso pode afetar a sua autoestima. Deixe que eles expressem seus desejos e opiniões e mantenham a autonomia, definindo os horários para realizar as tarefas do dia a dia. Ofereça ajuda quando for necessário. Pronto, o que tinha de slide é isso, né? Eu quero terminar com vocês vendo essa imagem e pensando como é que a gente quebra esse vidro, mas, né, deixa essa pessoa segura. Como é que a gente consegue quebrar esse vidro da tristeza, né, da solidão e leva afetividade para essas pessoas? Sejam essas pessoas as nossas, sejam essas pessoas, né, os familiares dos outros, o nosso vizinho, né? Para quem é que a gente pode ligar e falar que é importante, falar que está bem? Isso inclui os professores de vocês, viu, gente? Deixar uma mensagem aí para a Paiva, quem for do objetivo, dizendo que sente falta. Vocês não têm noção de como Paiva, mais uma vez, né, me referindo especificamente para quem é do objetivo. Não tem noção de como ele deve estar se sentindo estranho, mal, né, nessa época da quarentena. Eu vou falar dele, né? Só encerrar aqui a gravação, para quem acompanhou a gravação até agora. Tchau, vocês.